finais da evolução estelar. Ai, esqueci de compartilhar com vocês. Então, nós tínhamos visto que as estrelas, elas nascem a partir de nuvens de gás e poeira que entram em rotação, e a partir daí elas vão se concentrar, a maior parte da matéria vai se concentrando no centro, e uma partezinha ali vai para a periferia. Essa periferia vai formar, eventualmente, um sistema planetário, né? Um sistema de planetas. Beleza. Aí, quando esse núcleo da estrela atinge a temperatura do que a gente chama de flash do hidrogênio, né, a temperatura necessária para iniciar a fusão nuclear, ocorre a primeira fusão nuclear, e a partir dali é um processo autoalimentador. Ou seja, a fusão nuclear, 4 átomos de hidrogênio se juntando para formar um átomo de hélio, vai gerando energia, isso vai progressivamente aquecendo o núcleo da estrela e fazendo com que mais fusões nucleares aconteçam. Beleza. Então a estrela, ela vai passar 90% da vida dela fazendo a fusão nuclear. Popularmente a gente diz, né, queimando hidrogênio. Tá? Vai chegar um momento que esse combustível começa a acabar. E tipo, não precisa ser a hora que esgota, né? Tem gente que acha que quando esgota o hidrogênio do núcleo. Não, cara, é bem antes disso, assim, cara. É tipo 10% só, né? Tem uma reduçãozinha ali, já consumiu 10% do hidrogênio do núcleo, a reação ela já começa a ficar um pouquinho mais lenta, tá? Então aqui a gente tem um esqueminha, eu vou ficar voltando aqui, mostrando para vocês o esqueminha do que vai acontecendo com as estrelas, né? Qual é o futuro delas, que vai depender aí de como foi que ela levou a vida dela ao longo aí da sua história. Então, o que vai acontecendo, né? Na hora que a gente chega nesse limite de aproximadamente 10% do hidrogênio da estrela já consumido, que a gente chama aí de limite Schoenberg-Chandrasekhar, a gente tem o que a estrela ela vai começar a entrar em instabilidade, né? Por quê? Lembra que a gente tinha visto? A estrela ela vive uma estabilidade entre a força de gravidade e a pressão interna. A força de gravidade faz com que ela colapse sobre si própria, mas as estrelas não fazem isso, por quê? Porque a energia que elas estão gerando faz com que elas inchem para fora, tá? Perceberam? Então, ela tem uma força que faz ela inchar, que é a própria pressão da energia que está sendo lançada por ela, e tem a gravidade que faz com que ela caia, que ela colapse sobre si própria. Se ela se mantiver em equilíbrio, beleza. Pensa, a partir do momento que ela começa a gerar menos energia, né, começa a haver um desequilíbrio entre a gravidade e a pressão interna, perceberam? Ela precisa continuar gerando energia para poder ter essa pressão jogando as camadas dela para fora para contrabalancear a gravidade. A partir do momento que ela começa a gerar menos energia, começa a esgotar, né, o motor começa a riar, né? A hora que começa a esgotar o combustível dela, ela vai ter uma pressão interna reduzida. E aí a gravidade começa a vencer, né? Então ela diminui um pouquinho o seu tamanho, ela sofre uma contração gravitacional, ela dá uma murchada, tá? Reduz o seu tamanho. Só que aí o que vai acontecer? No momento em que ela dá essa murchada, que ela reduz o seu tamanho, concorda que ela vai concentrar mais energia? Né? Porque, tipo, uma coisa é você ter a quantidade de energia que você tem quando você tem 10 km de diâmetro. Outra coisa é você tendo 5 km de diâmetro. Então, é a mesma quantidade de energia numa área menor. Então, você vai ter energia ali mais concentrada. Essa concentração de energia, se ela tiver um nível suficientemente alto, ela vai permitir com que aumente a temperatura
ali do núcleo da estrela. E se esse aumento de temperatura for suficientemente alto, ela vai começar a queimar outros elementos que estejam ali dentro. Então ela passa, ó, de acordo aí com a tabelinha, ela precisa que tenha no núcleo uma temperatura de no mínimo 8 milhões de Kelvin para iniciar a fusão nuclear, para iniciar os 4 átomos de hidrogênio queimando um átomo de hélio. Se após essa contração gravitacional que ela sofrer, ela atingir a temperatura de 100 milhões de Kelvin, ela vai começar uma nova reação de fusão nuclear. Ela vai começar a queimar o hélio, 3 átomos de hélio, para formar o carbono. Então foi essa a primeira sequência. Queimava hidrogênio para virar hélio. Agora tem bastante hélio já no núcleo. Então, se atingir a temperatura de 100 milhões, ela vai começar a queimar esse hélio para formar carbono. Tá? Tem estrela que não chega a isso. Tá? Tem estrela, se ela for muito pequenininha, né, estrelas menores do que o Sol, como a gente observa aqui, né, de até meia massa solar, né, ela vai ficar só como o núcleo de hélio. Tá? Mas estrelas do tipo do Sol, elas vão conseguir, né, estrelas do tamanho do Sol, de até 8 massas solares, elas vão conseguir passar por esse próximo estágio aí de queimar hélio para virar carbono. O Sol, a estimativa, isso vai acontecer daqui a quanto tempo para o Sol? A estimativa é que isso vai começar a acontecer para o Sol daqui a 5 bilhões de anos. Então, o Sol está aí há quase 5 bilhões de anos já queimando o hidrogênio. E ele vai fazer isso ainda por mais 4,5, 5 bilhões de anos. Então, o Sol está na metade da vida dele aí, essa nossa estimativa. Tá? Ou seja, o Sol vai passar 10 bilhões de anos queimando o hidrogênio. Beleza. Aí ele vai sofrer essa contração gravitacional, que vai aprisionar mais energia ali no núcleo, essa contração gravitacional em virtude dessa perda de pressão interna. Essa contração gravitacional vai elevar a quantidade de energia aprisionada ali no núcleo, possibilitando aí um aumento da temperatura que vai possibilitar começar uma nova reação de fusão nuclear que se dá sob temperaturas mais elevadas. Tá? Então vai aí começar a queimar hélio em carbono por aproximadamente 1 bilhão de anos mais. Então dá uma respirada. Tá? Passa 10 bilhões de anos queimando hidrogênio, depois mais um start aí, mais uma respiradinha de queimando hélio em carbono durante aproximadamente mais 1 bilhão de anos. Tá? Como isso vai gerando muita energia, é um processo, né? Você pensa, para começar a reação é 100 milhões de Kelvin ali no núcleo. Pensa a quantidade de energia que isso gera, então, né? Porque se consome energia, a geração disso é muito mais. Tá? Então, essa quantidade de energia que vai sendo gerada vai fazendo a estrela inchar. Tá? Ela começa a inchar, ela começa a aumentar de tamanho em virtude dessa energia toda que vai sendo gerada. Ela começa a aumentar de tamanho, começa a, dali a um tempinho, já começa a perder as suas camadas para o espaço. Tá? Esse inchaço que ela vai sofrendo, ela passa por um estágio que nós chamamos de gigante vermelha, que era que a gente tinha visto ali no começo da aula, lembra disso? Tá? Lembra que a gente tinha falado? As estrelas gigantes, elas são vermelhas, sim, né? A maioria delas, por quê? Porque elas são as estrelas em fase de morte. Uma característica delas é quando elas começam a morrer, elas vão inchando, elas vão aumentando de tamanho. Tá? Perfeito? Espero que vocês estejam conseguindo ver a animação. Daquele problema no slide, né?
tá? É isso que acontece, ela começa a inchar e perder as suas camadas aí para fora. Então ela passa por esse estágio de gigante vermelha. Tá? E com o tempo perdendo aí as suas camadas para o exterior. Essa é a chamada nebulosa planetária da Helix, também conhecida como nebulosa do olho. O que é? Isso aí é uma estrela já morta. Ela vai inchando, inchando, inchando e vai perdendo as suas camadas para o espaço. Até onde que vai inchar o Sol, professora? A nossa estimativa é que no estágio de gigante vermelha ele consiga chegar até a órbita de Saturno. Então tudo que tem antes vai ser engolido. Para ele chegar nesse estágio, assim, a gente tá já perdendo suas camadas para o espaço, já é bem maior, né? Já tomou todo o sistema solar isso daí, né? Se fosse o Sol, né, essa nebulosa do olho seria bem maior do que o sistema solar. Tá? Isso aqui é literalmente, né? Se fosse fazer uma analogia, é literalmente um cadáver em putrefação, isso daqui, né? Já perdendo todas as seus componentes aí espalhados pelo espaço. Tá? Bom, então todas as estrelas que forem superiores ao tamanho do Sol, elas vão passar por esse estágio, né, de queimando hidrogênio para formar o carbono. O que vai acontecer depois disso, vai depender do tamanho que elas têm. Tá? No caso do Sol ou de estrelas pequenas, que a gente diz, né, estrelas pouco massivas, né, estrelas de pouca massa, e a hora que acabar o hélio? Né, a hora que atingir o limite ali do hélio, né, quando começar a esgotar o hélio, vai começar a queimar o carbono em outra coisa? No caso de estrelas pequenas, isso não vai acontecer. Por quê? Ó, ele realmente tenta sofrer uma contração gravitacional de novo, mas para o próximo estágio da gente queimar carbono para virar magnésio, precisa atingir a temperatura interna de 1 bilhão de Kelvin. Então é muita coisa, né? Uma estrela do tamanho do Sol não vai ter competência para atingir uma temperatura dessas. Tem estrela que atinge, mas não é o caso do Sol. Tá? Então estrelas que a gente diz, né, as pouco massivas, né, estrelas pequenas, elas não vão conseguir, né, quando esgotada a sua reserva de hélio, elas não vão conseguir atingir uma temperatura suficientemente alta para iniciar a fusão do carbono. Tá? Então, com isso, ela não vai mais ter aquela pressão interna e é isso que vai fazer ela ir jogando as camadinhas ali para fora. Tá? Ela vai perdendo as camadinhas dela, vai sendo lançada para o espaço, não tem mais geração de energia ali. Tá? À medida em que ela vai lançando essas camadas para o espaço, que é basicamente hidrogênio e hélio, do que é formado essa nuvem, o que vai sobrar ali? Vai sobrar no centro dela aquele núcleo de carbono, porque ela estava queimando hidrogênio para virar carbono. Então é isso que vai sobrar ali no núcleo, né, no centro da estrela, um núcleozinho de carbono. Vai ser literalmente uma bolinha de carvão, né? Um núcleozinho de carbono. Na hora que ela perdeu todas essas camadas do espaço, então imagina isso daqui, né, se dissipando para o espaço, ainda vai estar lá aquele núcleozinho de carbono ali, bem quente ainda, né, porque é um processo historicamente ainda razoavelmente recente, né, ou seja, ainda tem calor, tipo, apagou o fogo da panela, mas tipo, a panela ainda fica quente por um tempo. Então, mesma coisa, né, acabou a fusão nuclear, não está sendo mais feita fusão ali, mas ainda tem energia em cima daquela estrela. Então ela ainda vai ter uma aparência de brilho, tá? Bem pequena, né? Porque é só aquele núcleozinho, não é mais uma estrela, é só um núcleozinho de carbono. Então ela ainda vai ter uma aparência de brilho que nós chamamos de anã branca. Tá? Tem alguém com o microfone aberto, crianças. Então vai sobrar só aquele núcleozinho aquele núcleozinho de carbono, extremamente brilhante ainda, tá?
só que bem pequeno, que a gente chama de uma estrela anã branca. Propriamente não é mais uma estrela porque não está mais fazendo fusão nuclear, né? Mas só estrela como modo de dizer. Tá? Essa anã branca, como ela não está mais gerando energia, ela está só perdendo essa energia para o espaço, ou seja, uma hora essa energia vai acabar também. Então ela vai apagando, tá? Vai reduzindo o seu brilho, apagando, perdendo essa energia aí para o espaço, até que vai chegar uma hora que ela vai apagar. Tá? Na hora que ela apaga, sobra somente aquele carvãozinho, né? Aquela bolinha de carbono ali flutuando no espaço, que é o que nós chamamos de anã negra. Então são esses os estágios que uma estrela, tipicamente aí do tamanho do Sol, ela vai passar. Então ela está queimando hidrogênio em hélio, sofre uma contração gravitacional, vai atingir uma temperatura super alta ali no núcleo para começar a formar começar a queimar o hélio para formar o carbono. Para o próximo estágio, ela não tem mais energia suficiente para isso, né? Precisaria ter um tamanho maior para atingir temperaturas mais altas. Não vai ter energia suficiente para isso, ela começa a perder as suas camadas, ela incha para esse estágio de gigante vermelho, ela começa a perder as suas camadas para o espaço, sobrando ali apenas a anã branca no núcleo, ainda brilhante, porque ainda está quente, mas a tendência vai ser ela ir esfriando e se apagando. Tá? Então esse é o futuro do nosso Sol, né? Passar por uma anã branca, né? E depois uma anã negra. Ok? E se a estrela for maior do que o Sol? Tá? Aí ela vai ter futuros um pouco mais interessantes. Aí estrelas aí um pouco mais, a partir de 8 massas solares até tipicamente 25 massas solares, né? Qual vai ser o futuro delas? Elas conseguem fazer uma fusão nuclear um pouco mais elaborada. Tá? Então, à medida em que ela vai esgotando o seu combustível, ela começa a fazer reações sucessivamente mais complexas, porém por um prazo sucessivamente mais curto. Tá? Então, o que acontece numa estrela? Vamos imaginar aqui um modelo científico que nós temos, uma estrela que tenha 20 massas solares, o equivalente a 20 sóis. Né? Qual vai ser a história de vida dela? Ela tem combustível suficiente para queimar hidrogênio durante 10 milhões de anos. Nossa, professora, o Sol vai queimar hidrogênio durante 10 bilhões de anos. Como é que uma estrela que é 20 vezes maior do que o Sol vai queimar hidrogênio por 10 milhões de anos? Justamente por isso. Né? A gente tinha visto na semana passada que quanto maior é a estrela, mais rápido é o seu ritmo. Maior é a sua temperatura interna. Né? Estrelas muito grandes têm uma temperatura interna muito elevada. Justamente porque elas têm uma temperatura interna muito elevada, o ritmo de fusão nuclear é chinelada. Tá? É muito mais rápido. Então ela acaba esgotando muito mais rápido o seu combustível. Muito embora ela tenha mais combustível, ela vai esgotar ele muito mais rápido. Tá? Então é o clássico, né? Não basta ter, é preciso saber usá-lo. Elas usam combustível muito rápido. Tá? Então elas vão queimar hidrogênio durante 10 milhões de anos, né? Para formar o núcleo de hélio. Depois queimando hidrogênio para virar carbono durante 1 milhão de anos. Depois, ela começa a queimar carbono para virar magnésio e oxigênio durante 1000 anos. Perceba, vai formando cada vez mais elementos mais pesados, né, em prazos cada vez mais curtos. Oxigênio para formar o silício durante 1 ano. Né, e silício, né, para formar o núcleo de ferro durante 1 semana. Tá? Beleza. Na hora que ela consegue formar um núcleo de ferro, tem um pequeno problema. Não é possível fundir ferro. Tá? Vocês que foram bons alunos de química na escola, ou física,
Vocês devem ter visto que o ferro é o elemento que tem a maior energia nuclear de ligação. O que quer dizer isso? É a energia necessária justamente para fazer a fusão nuclear, para você conseguir separar os prótons e os nêutrons ali dentro para formar outra coisa. Ou seja, é o átomo mais coeso que tem, é o ferro. Ou seja, com o ferro não existe nem fusão, nem fissão nuclear. E ele é o limite para a ocorrência desses dois fenômenos na natureza. Ou seja, elementos que são mais leves do que o ferro, todos eles, em tese, a gente consegue fazer fusão nuclear. Tudo depende de atingir a temperatura necessária para isso. Mas dá para fazer. Tá? Não dá para fazer fusão nuclear de elementos mais pesados do que o ferro. Mesma coisa para fissão. Né? A gente consegue fazer fissão, né, que é quebrar um átomo grande em átomos menores, né, para todos os elementos que são, né, menores do que o ferro. Tudo depende de você ter energia suficiente para iniciar a reação. Tá? Para o ferro, não dá para quebrar um átomo de ferro. Então, com ferro não se faz nem fusão, nem fissão. Então, tem um pequeno problema. Na hora que a estrela atinge esse núcleo de ferro, para onde é que ela vai agora? Vai continuar fazendo fusão? Não tem mais como continuar fazendo a fusão. Então vai acontecer um processo super violento aqui. Então a gente teria aqui o esqueminha de como seria a estrela. Seriam várias camadinhas aí, né, com os diferentes elementos que ela está queimando nas suas diferentes regiões, né? Ela sofre um processo de implosão extremamente violento. Porque pensa, cessou e ele cessa assim, tipo, de uma vez, o processo de fusão nuclear, na hora que termina a formação do núcleo de ferro, cessa, pensa, parou. De repente parou o processo de fusão nuclear. Tá em equilíbrio a gravidade e a pressão, lembra disso? Na hora em que parou de ter geração de energia ali dentro, imediatamente a gravidade vai vencer. Então, ela sofre um encolhimento extremamente violento. Esse encolhimento, né, vai fazer com que ela concentre toda a sua energia ali num curto espaço, e essa concentração elevadíssima de energia vai fazer com que ela sofra uma explosão extremamente violenta. Tá? Então, são esses dois estágios que ela vai passar aí durante a sua morte. Ela sofre uma implosão e depois uma explosão. Tá? Quanto tempo isso leva? Fração de segundo. Tá? A partir do momento em que terminou de formar o núcleo de ferro, fração de segundo para ocorrer a implosão e depois a explosão. Essa explosão que a estrela vai sofrer é o que nós chamamos de explosão de supernova. Tá? Foram os chineses que deram esse nome justamente porque era um negócio super novo que estava sendo visto no céu. Quando eles observaram uma explosão dessa, era realmente uma coisa super nova que estava acontecendo ali no céu. Tá? O que você observa, né? Se fosse para, né, você, né, lá entre os chineses ou como astrônomo amador, o que você observaria? É como se a estrela ficasse maior. É como se fosse parecendo uma manchinha, assim, o negócio visto da Terra vai ser bem discreto, mas para um olho treinado dá pra gente perceber. Né? Veria a estrela como se fosse uma manchinha um pouquinho maior e isso dura alguns meses, né, pra gente observar. Então dá pra ver tranquilo, né? Se fosse para observar, várias civilizações com certeza conseguiriam ter prestado atenção nisso. É uma grande interrogação nossa, né? Por que a gente tem registro de supernova visto pelos chineses, mas não tem para outras civilizações? Tá? Ou esses registros não sobreviveram, ou efetivamente a mentalidade dos chineses, né? A gente sabe que a cultura chinesa ela é bem... aquilo que a gente já tinha comentado nas aulas. A mentalidade chinesa ela é bem acostumada a essa noção de mudança, né? No Ocidente a gente está muito mais preocupado com a estabilidade. Né? Os orientais não, eles estão muito mais preocupados com a mudança do que com a estabilidade.
Então, eles têm um olho mais treinado para observar coisas mutáveis no céu. Tá? Aqui a gente teria uma animação ilustrando esse processo. Pra mim não fica animação. Tá horrível. Mas acredita em mim, tem uma animação de uma estrela muito bonita aqui explodindo. Tá? Depois, na hora que vocês pegarem os slides, a hora que vocês pegarem o slide, vocês vão conseguir ver isso. Tá? Aqui uma imagem da supernova 1987A. A gente observa aproximadamente 2 explosões de supernovas por ano, né? Não nós, réis mortais, né? Os astrônomos, eles conseguem observar aí aproximadamente 2 supernovas por ano no campo profundo aí do céu. Então é mais ou menos essa imagenzinha que seria formada, assim, uma ondinha de choque, né? Sendo produzida aí pro espaço. Todo esse material que é gerado pela supernova, ele vai ser um sopão de prótons, nêutrons e elétrons, né? Além dos elementos que foram produzidos ali dentro da estrela, né? Um sopão de prótons, nêutrons e elétrons bem louco, né? Uma chuva enorme aí de partículas lançadas aí pro espaço. Essa chuva enorme de partículas, ela vai ter 2 utilidades super importantes na história da evolução do universo. A primeira delas é o fato de que é durante as explosões de supernova que são produzidos os elementos químicos. Tá? Mesmo tendo sido formado ali, formou carbono, formou ferro e tal, né? A gente tem muitos outros elementos, né, conhecidos na natureza. Você pega a tabela periódica inteira. Tá? Todos esses outros elementos que não foram produzidos durante as reações de fusão nuclear dentro de uma estrela, eles são produzidos no momento das explosões supernovas. Porque é nesse momento que permite essa recombinação de diferentes partículas para formar novos átomos. Então tem próton para cá, elétron para cá, nêutron para cá, e vai aquela mistura toda, e como uma quantidade de energia disponível ali é muito elevada, né? Então essa energia super alta é o que permite você formar novos núcleos atômicos com novas eletrosferas, consequentemente produzindo aí novos elementos químicos. Tá? Então aquilo que não é formado, tudo aquilo que não é formado dentro do núcleo das estrelas durante a fusão nuclear, né, existe por conta das explosões de supernova. E se você for lembrar que não existe fusão de elementos maiores do que o ferro, absolutamente todos os elementos depois do ferro, na tabela periódica, são feitos durante a explosão de supernova. Os outros não, os outros antes do ferro ainda tem chance de ser feito ali dentro da estrela, mais pesado do que isso não. Tá? Então chumbo, ouro, tudo, urânio, tudo isso é produzido durante as explosões de supernova. E aí esse material, ele vai compor as futuras nuvens, né? Esse material vai ficar disperso no espaço, compondo aí nebulosas planetárias que vão ser captadas por outras nuvens, né? Vai ficar esse material todo disperso no espaço. Por gravidade, ele vai ser captado por outras nuvens que vai formar novas estrelas. Tá? Então esse material ele não vai ser perdido, ele vai sendo reciclado. Então a matéria morta que é lançada no espaço pelas estrelas vai sendo reabsorvido por novas nuvens para formar novas estrelas. É assim que chega aqui na Terra, por exemplo. Por que a gente tem urânio, a gente tem ouro, a gente tem chumbo aqui na Terra? Isso é material de outras estrelas, né, de supernovas que explodiram anteriores à formação do Sol, lançaram esses elementos no espaço, e aí a nuvenzinha aqui formou o Sol, captou todos esses elementos, e isso estava ali presente na nuvenzinha primordial. Tá? Beleza? Então essa é uma primeira importância das supernovas, né, para a história da evolução do universo. A segunda
é que além da formação desses elementos químicos, também sobra um monte de coisa, né, um monte de partícula que não vai formar nenhum elemento químico. Então vai sobrar próton viajando por aí, elétron viajando por aí, nêutron viajando por aí. É essas partículas que não formaram elementos propriamente que nós chamamos de raios cósmicos. Lembra que a gente viu isso quando a gente estava falando sobre a aula de Sol. Então todas essas partículas elétricas, elas saem viajando aí pelo espaço. Felizmente a Terra tem um campo magnético, o Sol tem um campo magnético que barra boa parte da chegada desses raios cósmicos aqui para a Terra. Mas barrar boa parte não significa barrar tudo. Então sim, né, tem um monte de raios cósmicos aí viajando pelo espaço que são produzidos durante as explosões de supernovas. Tá? Perfeito? E o que vai sobrar dessa explosão? Vai sobrar ali no centro um núcleo de nêutrons. Porque durante a explosão, os prótons caem dentro do núcleo, né? Os prótons junto com... os prótons não, os elétrons caem dentro do núcleo. Então, prótons caindo elétrons caindo nos prótons vai neutralizar essa carga e vai gerar nêutrons. Então, ali no núcleo da estrela vai formar o que nós chamamos de estrela de nêutrons, que é uma bolinha de nêutrons. Então, as estrelas do tamanho do Sol, elas formam uma bolinha de carbono. As estrelas maiores do que o Sol, elas vão formar bolinhas de nêutrons. Né? E são coisas bem pequenininhas mesmo, né? Bem coesas aí. Então, elas têm tipicamente um raio de 20 quilômetros. Cara, do centro dos ingleses dá mais do que isso. É bem menos do que isso em termos de tamanho. Então, é o que vai sobrar de uma estrela gigantesca ali. E com uma altíssima densidade. Aí da ordem de humildes e inimagináveis 100 milhões de toneladas de nêutrons a cada centímetro cúbico da estrela. Um quadradinho de 1 centímetro, um cubinho de 1 centímetro de aresta, pesando 100 milhões de toneladas. Cara, não tem nem como a gente pedir para imaginar um negócio desse, assim, porque é tipo, não dá. É um negócio muito, muito inconcebível pro ser humano. A gente tem uma noção aí, né, do quão coesa vai ser essa matéria, tá? E em rotação, tá? Produzindo aí um campo magnético em função dessa rotação, né? Uma rotação extremamente rápida, né? Frações de segundos, né? Mas, tipo, são milhares, assim, de rotações por segundo. Milhares de rotações por segundo, tá? Então, é isso que sobra de uma explosão de supernova, uma estrelinha de nêutrons. De novo, estrela de nêutrons é maneira de falar. Porque estrela é aquilo que está fazendo fusão nuclear e uma estrela de nêutrons não está mais fazendo fusão nuclear. Tá? Eventualmente, né, se o eixo magnético de uma estrela de nêutrons ele estiver deslocado em relação à sua rotação, a gente vai classificar essa estrela como um pulsar. Né? Porque você vai ver a rotação dela, né, o tempo todo, né, o eixo magnético gerando um impulso elétrico, né, que ele vai ser observado periodicamente aí de acordo com a rotação da estrela, da ex-estrela, né, no caso. Mas uma coisa que eu queria sublinhar aqui com vocês é o seguinte, pensa, uma estrela de nêutrons é um negócio que ela tem, cada centímetro cúbico, 100 milhões de toneladas. Isso para uma estrela aí, tipicamente de 20 massas solares. Como deve ser o resto de uma estrela que fosse originalmente bem maior do que isso? Tipo uma estrela de, sei lá, 100 massas solares, originalmente. Vai ser uma estrelinha de nêutrons raçuda que ela vai produzir, né? Bem raçuda. Se
a estrela de nêutrons final, né, o que sobrou da estrela de nêutrons, tiver essas duas condições satisfeitas, né, mais de 3 massas solares, não a estrela original, só a estrela de nêutrons, só o que sobrou. Mais de 3 massas solares, ou seja, é uma massa bastante considerável, e um raio menor do que 9 quilômetros. Aí já dá pra gente tentar imaginar alguma coisinha nesse sentido, né? Pegar 3 sóis e compactar um tamanho de, no máximo, 9 quilômetros, daí para menos. Então, pelo menos 3 massas solares em, no máximo, 9 quilômetros, daí para menos de raio. Se você tiver uma matéria suficientemente coesa nesse ponto, né, e daí para cima, né, a partir desse limite, forma-se uma entidade que a física conhece com o nome de buraco negro. O que vem a ser esse buraco negro? É um ponto no espaço que tem uma gravidade muito forte, muito forte, muito forte, muito forte, tá? É uma quantidade de matéria muito grande, tá? Nesse estágio, né, nesse nível de densidade, não dá nem mais para dizer que é uma estrela de nêutrons, tá? A gente não conhece nenhuma forma de matéria que tenha esse nível de densidade, né? Nem mesmo nêutrons teria esse nível. A gente sabe que existe alguns pontos no espaço que tem uma gravidade imensa, mas nenhuma matéria que a física atual conhece, né, produziria, né, uma gravidade desse tipo. Então, algum tipo de matéria que nós não conhecemos, né, que produz essa quantidade de gravidade nesses diferentes pontos aí que a gente conhece pelo universo. O que faz até com que haja quem duvide da própria existência de buracos negros, né, tamanho absurdo que seria a existência dele, né? Um negócio que é tipo uma gravidade imensa, né? Uma matéria que a gente não conhece, né? Então é realmente uma entidade ainda cercada de muitos mistérios, tá? Por que a gente chama essa entidade de buraco negro? Porque a gravidade dela é tão intensa, né, que a velocidade de escape dessa estrela, né, ou seja, a velocidade que um corpo tem que atingir para escapar do campo gravitacional, a velocidade de escape dela é superior à velocidade da luz. E ao que nós conhecemos, não existe nada que consiga se mover mais rápido do que a luz, que são 300 mil quilômetros por segundo. Então não tem como. Uma vez que você caia no campo gravitacional de um buraco negro, não tem como você escapar dali. E tipo, nenhuma entidade física conseguiria escapar desse campo gravitacional, né? A gente diz que nem mesmo a luz conseguiria escapar. Por quê? Porque a luz é matéria, né? Ela tem massa. Lembra da equaçãozinha do Einstein? E igual a mc ao quadrado. Ou seja, a gente consegue dizer massa em termos de energia e energia em termos de massa, né? Energia nada mais é do que matéria super diluída. Então isso tem massa. Energia tem massa. Pouca, mas tem, né? E isso é captado pelo buraco negro, ou seja, não vai ter iluminação, né, saindo dali, tá? Esse seria o efeito, né? Aqui a gente tem uma simulaçãozinha. Esse seria o efeito da existência de um buraco negro, né? Ele vai sugando toda a matéria que tem ali no seu entorno. Professora, eu ouvi dizer que tem um buraco negro ali no centro da Via Láctea. Não tem perigo pra gente cair nele? Não. A gente tá muito longe dele, né? Pra você efetivamente cair ali num buraco negro e desaparecer, cara, é muito perto, né? São coisas de poucas centenas de quilômetros que você tem que se aproximar dele pra você realmente cair. A gente tá, tipo, bilhões de quilômetros de distância do centro galáctico. Então aqui estamos safos, o Sol vai acabar e não vai dar tempo da gente chegar nesse buraco negro. Então pode ficar tranquilo. Certo até aqui? Então esse é o futuro aí de estrelinhas muito maiores. Então esse é o limite mínimo. 3 massas solares em 9 quilômetros de raio. A gente vai ter
buracos negros aí conhecidos aí de 2 milhões e meio, 3 milhões de massas solares. Tá? Vai, meu filho. Falar um pouquinho agora para vocês sobre as estrelas binárias. Tá? Estrelas do tipo do Sol, elas são estrelas razoavelmente raras, assim, estrelas que não têm uma companheira. A maior parte das estrelas, elas têm, né? Se estruturam em sistemas binários, ternários, quaternários, ou seja, são 2, 3, 4 estrelinhas ali, uma dando, uma girando em torno da outra. Tá? Então, fazendo esse joguinho aí, né? Elas girando em torno de um centro de massa em comum. Né? A gente tem aí como exemplo a estrela Sirius, né? Que é a estrela mais brilhante do céu, mas na verdade ela não é uma estrela só, né? São duas. Normalmente tem uma grande e as outras são pequenininhas. Né? São menorzinhas quando a gente observa, né, esses sistemas de estrelas binárias. As estrelas binárias, a gente sabe da existência delas pela variação do brilho que elas produzem entre si. Algumas a gente consegue perceber, né, que elas são duas estrelas diferentes, que nós chamamos de binárias visuais, tá? Mas as binárias espectroscópicas, quando elas estão tão próximas entre si, que a gente não percebe, né, elas como duas estrelas diferentes. A gente só percebe que elas vão variando o brilho. Como assim? De acordo com esse esqueminha que está desenhado aqui. Então você imagina, duas estrelas, né, uma girando ali em torno da outra, principalmente se elas forem de cores diferentes ali, na hora que uma passa na frente ou passa por trás da outra, você vai vendo variações no brilho aparente da estrela. Então parece que a estrela é variável, mas ela não é variável. Ela está simplesmente mudando de cor aí em função, né, de se a companheira dela está passando na frente, né, literalmente fazendo um eclipse ali, né, ou se ela está passando por trás. Tá? Então essas variações de brilho aí que dão a entender que seriam estrelas variáveis. E temos, por fim, as estrelas variáveis propriamente ditas. Tá? Não são as binárias, né? Mas elas sim, elas têm uma variação de brilho. De novo, estrela que tem variação de brilho não é esse tilintar que nós vemos das estrelas aqui que a gente vê da Terra. Esse tilintar das estrelas que a gente vê da Terra é um efeito da atmosfera, né, na hora que a luz da estrela está passando pela atmosfera. Que nem aquela miragem que a gente vê no deserto mesmo. Você já viu aqueles dias super quentes, assim, que você vê que parece as coisas estão dançando ali na pista, né? Mais ou menos esse esquema, né? Esse que seria o tilintar de uma estrela. Uma estrela variável não é isso que funciona. Ela tem uma pulsação, né? Ela vai variando ali a sua quantidade de brilho, independentemente da atmosfera terrestre, né? Coisa que a gente observa com telescópio. Tá? Que tipo de variáveis nós temos? Temos um tipo de estrela variável que nós chamamos de variáveis binárias com transferência de massa, que é quando, periodicamente, uma estrela que está morrendo, que passa aí nesse estágio de gigante vermelha, ela vai transferindo matéria para a sua companheira. Tá? Então imagina, são duas estrelas, uma ainda está viva, ok, beleza? A outra já está morrendo, já está no estágio de gigante vermelha. Por gravidade, né, essa gigante vermelha que vai inchando, ela pode ir transferindo essa matéria, vai sendo captada pela sua companheira. E aí a companheira, de tempos em tempos, né, pegando essa matéria, ela vai aumentando o seu brilho, já que ela está ganhando mais massa. Tá? Então ela fica piscando ali, ganhando massa, né, aumentando o seu brilho. Tá? Isso no estágio em que eu tenho duas estrelas, né, uma morrendo e a outra ainda viva. Eu posso ter também uma variável binária que nós chamamos de variável cataclísmica. Essa é bem louca. Tá?
A variável cataclísmica funciona assim. Imagina a seguinte situação. Uma estrela já morreu, né? Não é que nem a anterior, que ela tá morrendo, né? Uma estrela já morreu, ela já virou uma anã branca. E ela tem uma companheira que começa a morrer, que está passando pelo estágio de gigante vermelha. Então, no anterior, a gente tinha visto, né? Uma estrela tá no gigante vermelha e a outra ainda tá bem, tá viva. Né? Aqui não. Aqui você tem uma que já é uma anã branca, já morreu, e a outra começa a entrar ali no estágio de gigante vermelha, ela começa a morrer. Essa que começa a morrer, que está no estágio de gigante vermelha, ela começa também a soltar a sua matéria para o espaço, que vai sendo, por gravidade, captada pela anã branca. E pode acontecer o seguinte, lembra que a gente tinha visto? Essa matéria que ela está lançando ali é hidrogênio e hélio, principalmente. Né? Hidrogênio e hélio começa a ser captado pela anã branca, e essa anã branca ainda está super quente, porque era o núcleo de uma estrela, né? Então pensa, hidrogênio e hélio começando a tocar uma superfície super quente. O que começa a acontecer? Pode, sim, começar a acontecer de novo a fusão nuclear, se tiver temperatura suficientemente alta para isso. Tá? Então é uma estrela que já estava morta, uma anã branca, à medida que ela vai captando matéria da sua companheira, ela pode sim reiniciar a fusão nuclear, literalmente ressuscitando a estrela. E aí de tempos em tempos ela começa, pega um pouquinho da massa da sua companheira, faz fusão nuclear, volta a brilhar. Né? Acaba esse combustível, vira anã branca de novo. Pega mais hidrogênio da sua companheira que está morrendo, começou a fusão nuclear de novo, começou a explodir tudo de novo. Faz a fusão nuclear, a hora que acaba o combustível, volta a ser uma anã branca. Né? E vai pegando sucessivamente matéria assim, né? Toda hora, acendendo e apagando, acendendo e apagando, acendendo e apagando. Esse acender, né? A gente chama de nova. Então a gente tem a supernova, né? Que é uma explosão. E esse acendimento de uma anã branca que a gente chama de nova. E aí isso vai sendo um processo cíclico. Né? Ela vai acendendo e apagando de novo. Isso deve ser muito louco de ver, cara. E por fim, a gente tem uma estrela variável, um tipo de estrela chamada variável, que são as variáveis cefeidas. Elas foram primeiramente detectadas na constelação de Cefeus, que elas têm uma pulsação regular, bem periódica mesmo, né? Que dá para você saber de quanto em quanto tempo você vai ter ela mais brilhante ou menos brilhante. Por que elas são assim? São estrelas que estão com instabilidade entre a pressão interna e a gravidade. A gente já tinha visto que as estrelas elas são sistemas estáveis, né? Entre a gravidade puxando para um lado e a pressão interna puxando para o outro, mas nem sempre é assim, não é toda estrela que tem esse equilíbrio. Tá? Até aí nada. Uma estrela que tem uma pulsação regular. O interessante das cefeidas, e aqui eu vou confessar um negócio para vocês que eu nunca entendi como é que chegou nessa relação, só sei que isso existe. Tá? As cefeidas, elas são utilizadas para medição de distância no universo, em escala mais profunda. Lembra que a gente tinha visto no começo da aula, na semana passada, que por paralaxe a gente só consegue calcular distância de objetos que estejam a até 1.600 anos-luz da Terra? Mais do que isso, a paralaxe não faz diferença. Então, objetos que estão mais distantes do que isso, a gente só consegue identificar qual é a distância deles se você conseguir identificar estrelas variáveis cefeidas, porque existe essa relação aqui, né, entre a magnitude do brilho dela, né, desse piscar dela, é proporcional à distância que elas estão. Então, a gente consegue calcular as distâncias que esses objetos estariam da Terra a partir da observação das cefeidas, tá? Como se determinou isso, eu confesso para vocês, eu nunca consegui. Eu só sei que existe essa relação né, entre o brilho das cefeidas, né, a variação do brilho das cefeidas e a distância que a gente observa elas aqui da Terra. Tá? A parte boa nisso tudo é que as cefeidas são bastante comuns no universo
Isso então permite que a gente consiga calcular distância de outras galáxias e assim sucessivamente, né? Coisas que estão bem mais distantes aí da Terra do que 1.600 anos-luz. Ok? Então, com isso a gente encerra essa partezinha que a gente tinha ficado faltando da semana passada, tá? Algum questionamento até aqui, crianças? Ou então a gente... Ai... Porque ele não deu nenhum sinal pra mim, cara, porque eu tava com o slide aberto, aí não deu nenhum sinal. Fecha, desgraça. Então agora nós vamos falar sobre a nossa galáxia, que é a Via Láctea. Quando vocês verem aí pelos livros esse nome aí de A Galáxia, simplesmente, né, saibam que é a Via Láctea, tá? Que é a nossa galáxia. Então a gente não precisa falar a nossa galáxia, fala simplesmente a galáxia é a Via Láctea. Tá? Aqui seria uma imagem, né, do que seria a Via Láctea. Só que é o que a gente chama de astrofotografia, então você não consegue visualizar isso no céu noturno. Isso daqui é uma imagem feita com longa exposição da câmera, né? Quem entende de fotografia que vai saber dos paranauê aí para conseguir obter uma imagem como essa. Tá? Mas vocês já devem ter notado, quem já teve a oportunidade de fazer um pouquinho de observação estelar, que existe efetivamente, quando você está no interior, lógico, né, em Florianópolis, você nunca vai ver um negócio nem semelhante a esse. Quando você está no interior, quando você está numa região mais seca, né, você observa que o céu é muitíssimo mais estrelado, e além disso, né, você vê uma faixa assim mais brilhante, um pouquinho mais brilhante pelo céu. Isso aí seria o centrão da Via Láctea. Observado com um pouquinho mais de detalhes, ou seja, com astrofotografia, você consegue ver não só estrelas, mas também a poeira que tem no disco da galáxia. Tá? Então, os antigos eles conseguiram observar isso, né? Por que a gente não consegue observar aqui em Florianópolis? Primeiro, por causa da umidade. Segundo, por causa da poluição. Segundo, por causa da luminosidade. Então, o ideal para você fazer observação estelar seria locais que teriam reduzido isso, né? Reduzida a umidade, reduzida a poluição, reduzida a luminosidade. Por isso que no interior é mais favorável, né? E quanto mais alto também na atmosfera, melhor. Tá? A altitude também é bem melhor para observar. Então a nossa galáxia ela recebe o nome de Via Láctea, bem esse nome, né, do latim que significa caminho de leite. Precisa cheirar um pouquinho ou fumar um pouquinho para observar um caminho de leite ali, porque esse leite tá meio com um Nescau ali, que ele tá meio, né, com a poeirinha ali. Mas enfim, né, diz que tem essa faixa leitosa ali no céu. Isso pode ser um pouquinho frustrante para os alunos, né? A gente fala, observar a Via Láctea é uma faixa leitosa que tem no céu, e ninguém nunca observou essa faixa leitosa. Vai falar pro aluno, cadê essa faixa leitosa? Não, né? É uma região um pouquinho mais brilhante no céu, né? Um negócio um pouco mais humilde, né? Não é um negócio tão bonito de se ver como a gente estava vendo ali na
foto. Tá? Bom, ao longo da nossa história, a gente foi percebendo que nós não estávamos sozinhos no universo, né, que existem outras estrelas, né, que se agrupam, né, entre si, e a gente conseguindo calcular e eventualmente as distanciazinhas entre elas. A partir da invenção do telescópio, a gente vai conseguir observar outras galáxias aí pelo espaço, tá? E começar a teorizar a respeito da existência delas, né, da vida delas. Tá? Bom, a partir da observação, né, do disco galáctico, né, do centro da nossa galáxia, a gente começou a formular modelos de como seria a Via Láctea, qual seria a aparência, qual seria a fisionomia da Via Láctea. O primeiro desses modelos aí, no século XVIII ainda, o modelo do Thomas Wright, o que ele vai dizer? Que a Via Láctea é um conjunto de estrelas, né, que formam um sistema achatado. Ele não é esférico, ele é uma pizza. Tá? Então, esse sistema achatado de estrelas, né, com vários milhares aí, sabe-se lá quantas estrelas que teria ali dentro. Então, um sistema achatado, uma pizza de estrelas com um núcleo central muito massivo, ou seja, um ponto central que concentraria muita gravidade e seria em torno dessa gravidade desse ponto central que se reúnem todas as estrelas, tá? E teria o Sol ali próximo desse plano central, ou seja, o Sol está no disco da pizza, o Sol seria uma azeitona da pizza. Guardadas as devidas proporções, é razoavelmente isso que a gente pensa hoje ainda, né, sobre o modelo da nossa Via Láctea. Tá? Outro cara que vai especular a respeito do formato da Via Láctea vai ser o filósofo Immanuel Kant, também no século XVIII, que ele vai colocar a teoria dos universos ilha. O que é a teoria dos universos ilha? Ele vai dizer que uma galáxia, não só a nossa, mas todas as outras, seria uma porção autossuficiente do espaço. Como assim? A gente tinha visto, ou não viram, né, porque eu caí na conexão, mas a gente tinha visto que as estrelas, elas, conforme elas vão morrendo, elas vão lançando essa matéria para o espaço e vão, né, se reciclando, né? Essa matéria ela vai sendo captada por outras estrelas, né, por outras nuvens interestelares para formar novas estrelas. Ou seja, à medida que as estrelas vão morrendo, elas vão reciclando seu material para formar novas estrelas. O Kant vai dizer que essa porção do espaço ela é autossuficiente. Ou seja, a matéria que está ali, a matéria que forma as diferentes estrelas dentro de uma galáxia, não existe troca de matéria entre as galáxias. É isso que o Kant vai dizer, ou seja, toda a matéria que é utilizada para formar as estrelas de uma galáxia sempre esteve ali e sempre estará. Nunca aumenta nem nunca diminui. Ela só vai mudando de posição, vai só deixando de ser estrela para virar nebulosa, deixando de ser nebulosa para virar estrela. Então isso que significa dizer que é um universo ilha, ou seja, são pedacinhos de universo autossuficientes, como se fossem organismos mesmo, né, que fazem fotossíntese, né, que eles só dependem deles mesmos. Tá? Hoje a gente não vê isso ainda, mas na próxima aula a gente vê que hoje a gente sabe que isso não é verdade. Tá? Hoje a gente sabe que as galáxias elas não são pontos independentes no espaço, elas exercem comunicação entre si. Elas têm troca de matéria e de energia. É bem louco. Tá? Temos um modelo galáctico do William Herschel aí no século XIX. Esse daqui é conhecido como o primeiro desenho, né? Primeiro desenho esquemático do que seria a nossa Via Láctea. Tá? Então seria uma grande mancha de estrelas e o Sol visto aí no centro da galáxia. A essa altura do campeonato, né, no século XIX, ainda se acreditava que o Sol era centro de alguma coisa. Então a gente já tinha desbancado a noção de que a Terra é o centro do universo, mas a gente ainda continuava acreditando que o Sol seria o centro, né? Se não do universo, pelo menos da Via Láctea.
Hoje a gente sabe que não também, né? O Sol também não está no centro da Via Láctea, ele está na periferia. Ao longo da história da nossa da observação da nossa galáxia, teve outra preocupação também da gente identificar qual era o tamanho da Via Láctea, né? E para saber, né, se outras estrelas, outros corpos celestes que a gente observa por aí, se eles estão dentro da nossa galáxia ou se eles fazem parte de um outro sistema, né, de uma outra galáxia. Tá? Então existiram diferentes estimativas do tamanho da nossa galáxia. Então o Kapteyn, ele vai falar que a nossa galáxia ela tinha um diâmetro de 18 kiloparsecs, 18 mil parsecs. Lembra? Um parsec, 3,3 anos-luz. Mas houve gente, né, o Alois Shapley falou que a nossa galáxia tinha 100 kiloparsecs de diâmetro, ou seja, 330 mil anos-luz de diâmetro. Como é que pode? Olha a diferença do erro aí na estimativa, né? Um fala que é 18, outro fala que é 100. É margem de erro do Ibope isso daí, né, cara? Porque é impossível, né, você chegar a um acordo com isso. Mas tem razão de ser. Existe um motivo, né, de por que a gente tinha essa dificuldade tão grande de medir o tamanho da nossa galáxia. É o problema que a gente chama de avermelhamento estelar. O que é isso? Tá? É por causa da presença de muita poeira que tem na nossa galáxia. Tá? E a presença de poeira provoca esse processo que nós chamamos de avermelhamento estelar. Vocês podem encontrar com o nome também de extinção estelar. Tá? Por que isso? É a mesma coisa que acontece no pôr do sol. Vocês já repararam aqui em Floripa não tem graça. Mas quem já teve a oportunidade de visitar uma cidade bem poluída mesmo, e principalmente no inverno, que no inverno é a estação mais seca, então fica mais concentrada ainda a poluição, que o pôr do sol fica extremamente vermelho, pink, cor de rosa, assim mesmo. Tá? Então aqui, professor, aqui em Floripa, o pôr do sol é vermelho sim. O dia que você foi em maio, na Avenida Luiz Carlos Berrini, lá em São Paulo, ali do lado da Marginal Pinheiros, aí a gente conversa. Aí tu vai ver o que é um pôr do sol cor de rosa, vermelho mesmo. Tá? Lugar poluído mesmo, aí sim. Tá? Por quê? Porque a poluição atmosférica, ela faz, né, no cair da tarde, que o sol está atravessando uma camada atmosférica mais espessa, né? Então dispersa já todo o azul, né? Atravessa uma camada atmosférica suficiente para dispersar todo o azul e só sobrar o vermelho. E esse efeito é tanto mais forte quanto maior for a quantidade de poeira, ou seja, quanto mais vermelho for o pôr do sol, mais poluído o dia está. Eu lembro uma vez, cara, que eu dei essa explicação em aula. Nem era disciplina de astronomia ainda, era disciplina de clima, né? Que não tinha ainda disciplina de astronomia no currículo, eu acho. Aí tinha um moleque que ele era super ambientalista, super assim, né? Aí eu falei pra ele, na aula, né, que era isso, a explicação, né, porque pôr do sol muito vermelho é quando tá muito poluído. Aí ele, professora, não, isso não pode ser verdade. Eu, sim. Mas fica tão bonito! Eu, sim. Nem tudo que é bonito é limpo, é maravilhoso na natureza. Ela às vezes surpreende a gente. Tá? Então, quanto mais vermelho um pôr do sol, mais poluída está a atmosfera. Por isso que em Floripa o pôr do sol não tem graça. Né? Porque não tem poluição significativa aqui. Quando você vai para São Paulo, Rio de Janeiro, por aí realmente você tem uns pôr do sol da hora por lá. Então é isso que acontece, né? Esse é o problema que acontece com a nossa galáxia. Então a poeira que existe, né, dispersa na galáxia, pode fazer, dependendo da distribuição em que ela está, faz as estrelas que estão atrás dela, desse campo de poeira, parecerem mais vermelhas do que elas efetivamente são. Até aí nada. Aí você fala, a galáxia tem mais estrela vermelha. Mas isso gera um componente de luz vermelha dentro da galáxia, que vai acontecer o seguinte. Problema um pouco mais difícil. O
que é a questão do efeito Doppler ali dentro da galáxia. Você se lembra o que é o efeito Doppler, ou pelo menos você sabe o que é, mas você não lembra que tem esse nome. É a história do funkeiro, quando ele tá passando na rua. Sabe o funkeiro que põe ali o funk no último volume no carro? Ele vai passando. Na hora que ele tá se aproximando de você, o funk tem um determinado tipo de batida. Na hora que ele tá se afastando de você, é outra batida, o funk. Tá? Então isso é o efeito Doppler, que as ondas sonoras elas vão se encurtando conforme o objeto está se aproximando de você, a fonte sonora, né, no caso, o funk, e ela vai aumentando, ela vai se ampliando conforme o funkeiro vai se afastando de você. Isso é o efeito Doppler, ok? Então todo mundo lembra disso. Ou pelo menos já presenciou essa cena. Tá? Esse avermelhamento produzido pelas estrelas, né, vai então produzindo uma componente de luz vermelha mais frequente na nossa galáxia do que deveria ser no que dependesse somente do brilho das estrelas e não da poeira disponível na galáxia. Tá? E aí acontece o seguinte, né? Se eu tenho mais luz vermelha, né, o espectro de emissão das estrelas, né, desviado para o vermelho ou desviado para o azul, isso significa coisas diferentes ali no espaço. Tá? O hidrogênio, que é o elemento mais abundante do universo, a linha de emissão dele, as ondas dele, tem um comprimento de onda de 21 centímetros. Então isso tem sempre localização, ó, sempre esses padrões aqui de preto aí na imagem, são as linhas aí de hidrogênio, as marcações aí de onde você tem, né, onde é que o hidrogênio vai emitir mais energia. Então se o objeto, ele não estiver movimento em relação a você, em relação à Terra, vai ser nessa linha do meio, que está escrito at rest, ou seja, em repouso. Né? Agora, se o objeto ele pode estar com as linhas de espectro deslocadas mais para o lado azul do espectro ou mais deslocadas para o lado vermelho do espectro. Tá? Se o objeto, né, a estrela, a galáxia, né, exibir um desvio do seu espectro para o azul, significa que esse objeto está se aproximando de você. E se o objeto exibir uma linha de espectro esteja indo em direção ao vermelho, significa que esse objeto está se afastando de você. É o mesmo lance do funkeiro, né? O som que você recebe do funkeiro é uma batida quando ele está se aproximando, é outra batida quando ele está se afastando. Mesma coisa nas estrelas. O tipo de luz que a gente recebe delas é um tipo, né, é um comprimento de onda, é um padrão de marcação do espectro. Quando ela está se aproximando da gente e outro padrão quando ela está se afastando. Tá? Então, pelo padrão de emissão de energia que a gente capta aqui da Terra, a gente consegue saber se a estrela está se afastando ou se ela está se aproximando de nós. Tá? Então, tudo isso para dizer o quê? Que era por isso que ninguém conseguia chegar a um acordo sobre o tamanho da Via Láctea. Tá? Só a partir do momento que a gente tem o mapeamento bonitinho dos campos de poeira dentro da Via Láctea que a gente consegue descontar esse efeito, né, do desvio para o vermelho. Tá? Só dando um spoiler, adiantando um pouquinho o nosso conteúdo, no geral, a gente conhece, né, bastante objetos que estão se aproximando de nós, né, a galáxia de Andrômeda está se aproximando da Via Láctea, mas a grande maioria dos objetos conhecidos por nós, né, exibem desvios para o vermelho. Ou seja, a grande maioria de objetos que nós conhecemos no espaço estão se afastando de nós. E aí isso tem uma consequência cosmológica que a gente vai ver na nossa última aula. É uma hipótese a respeito do futuro do universo. Então a gente tem que a maioria dos objetos estão se afastando de nós, estaria se ampliando a distância entre os objetos. A partir disso daqui, a maior parte dos objetos que nós conhecemos
exibem desvios de espectro para o vermelho. Certo até aqui? Então vamos lá. Os tipos de galáxias que nós temos, né? Elas podem assumir diferentes formatos. Elas podem assumir, então, formatos um pouco mais compactos ou formatos um pouco mais abertos, né? Exibindo bracinhos. Tá? Essas que têm os formatos mais compactos, elas são chamadas de galáxias elípticas. Tá? E essas que têm os bracinhos formando espirais, elas são chamadas de galáxias espirais. Tá? Por sua vez, a gente pode dividir as galáxias também, as espirais, em duas categorias, né? As chamadas espirais barradas, que é quando, além dos braços espirais, elas têm uma barrinha ali no centro, parece que é um disquinho, né? Parece que é um disquinho, e desse disquinho vão saindo os braços. Então, essa é a espiral barrada. E tem as chamadas espirais não barradas, que não tem um disquinho, é só o núcleo, tá? E aí, a partir do núcleo direto, é que saem os braços da galáxia. Tá? Tem um modelinho de transição também, né, que seria uma transição entre as elípticas e as espirais, que seriam as lenticulares. Mas essa é um pouquinho mais raro, como se ela já estivesse querendo formar um braço ali. Tá? Dentro dessa classificação de galáxias, a Via Láctea ela vai entrar como uma espiral barrada. Tá? Essa vai ser a nossa classificação. Essa aqui seria uma representação de como é que é a nossa galáxia vista de lado. Tá? Então, ela tem um disco bem chato, né? Ela não é esférica, né? O grosso das estrelas, elas está como se fosse uma pizza mesmo, né? Um disco meio chatão assim. Tá? A gente observa que a nossa galáxia, ela tem 3 grandes regiões, se você for observar nessa imagem. Olha onde é que está o Sol ali. Tá? Então, ele está longe do centro. Aí um diâmetro de aproximadamente 25 mil parsecs, isso dá em anos-luz 100 mil. 100 mil anos-luz é o diâmetro da Via Láctea. Tá? Bom, o que a gente observa? Então, ela tem um discão, né? Você tem um discão, tem um bojinho ali, um inchacinho, parece que sei lá, um nódulo ali no meio dela. E tem um monte de aglomeradinhos de estrelas perdidinhos ali em volta. Isso não são estrelas individualmente, são aglomeradinhos. Tá? Então, são várias estrelinhas ali em cada um desses grupinhos. Tá? Mas pode equivalente a dizer que tem várias estrelinhas ali meio perdidas em volta. Tá? Então, são 3 que a gente vai dizer que são as grandes regiões da Via Láctea. Esse nódulo aí no meio, que é o bojo, também chamado bojo central, tanto faz, como vocês preferirem. Tá? O disco, que são os braços da espiral. E esses aglomerados globulares ali do entorno, que é o halo da galáxia. Tá? A gente vai ver alguns atributos de cada uma dessas regiões. Tá? No bojo central, o que nós temos ali no bojo central? Tudo que você conseguir imaginar. Tem estrela de todo quanto é tipo, tem estrela jovem, tem estrela velha, tem anã branca, tem tudo. Tudo, um monte de estrelas bem diferentes, né? De todas essas classes de estrelas. E, ao que tudo indica, tem um núcleo massivo ali que a gente identifica como um buraco negro. Tá? Por quê? Porque a gente observa ali um ponto de extrema gravidade ali no núcleo da nossa galáxia. Tá? Então, tudo indica que seria um buraco negro supermassivo. E poeira ali também, que é de material para reciclagem ali das estrelas. Tá? No disco,
no disco, né, nos braços da galáxia, vão predominar estrelas jovens, tá? Estrelas brancas, estrelas azuis, um pouquinho das amarelas, tá? Estrelas mais jovens, tá? E bastante poeira também. O que a gente observa ali naquela figura, naquela primeira foto, a gente vê que tinha bastante poeira ali no discão da Via Láctea. Isso vai ser importante também para a história da nossa galáxia. Tem bastante poeira ali. Por sua vez, o halo, todas essas estrelinhas aqui perdidas em volta, aí já não. Aqui no halo eu já tenho pouca poeira, tá? Pouca poeira, e o halo ele é composto de estrelas vermelhas. Estrelas gigantes vermelhas, que são aquelas que estão em fase de morte. Tá? O que isso significa? Vamos pensar. A poeira, o gás e a poeira que está disponível aí é o material de que são formadas as estrelas, e elas vão se reciclando, né? Conforme elas vão morrendo, elas vão lançando esse material aí para o espaço, produzindo novas estrelas. Pensa um pouquinho. Se uma região do espaço tem muita poeira, ela vai ter muita ou pouca formação de estrelas? A lógica te leva a crer que seria muita formação, né? Se tem material, se tem farinha, tem bolo. Então, se tem poeira, vai ter estrela ali formando. Se não tiver poeira, não vai ter estrela se formando. Então, é mais ou menos isso o que acontece na nossa galáxia. Como o disco da nossa galáxia, por gravidade, ele atrai muito mais, né, poeira, né, as estrelas de maneira geral, então ele tem bastante poeira disponível. Ou seja, as estrelas aqui no núcleo, elas estão constantemente se reciclando. À medida em que umas vão morrendo, vai lançando poeira ali no espaço e vai formando novas estrelas. No halo, já não. Como é só aquela poeirinha que ficou em volta, só aquela poeirinha que sobrou ali em volta, já não tem mais tanta formação de estrela. Então só tem aquelas que foram formadas no começo da história da Via Láctea e não está formando mais. Então, à medida que elas vão morrendo, elas não vão sendo repostas. Tá? No disco, não. No disco, à medida que as estrelas vão morrendo, elas estão próximas entre si, vai gerando toda essa poeira aqui, né? Essa poeira vai sendo reabsorvida para formar novas estrelas. Aqui, nessas estrelinhas perdidas em volta, aqui nos aglomerados globulares, como elas estão muito distantes entre si, pensa, a hora que uma morre, gera a poeirinha dela aqui, mas está muito longe das outras. Não dá para ficar reciclando as estrelas com tanta velocidade assim, tá? Então, isso é uma diferença bem importante entre o núcleo, entre o disco da Via Láctea e o halo. Então, o disco é uma região que tem constante formação de estrelas, por isso que eu tenho predomínio de estrelas jovens no disco. No halo, não. Como é uma região de envelhecimento populacional, né? Só tem aqui as que nasceram no começo da Via Láctea e depois não foi repondo muito. Então ali só tem mais as estrelas velhas, e à medida que elas vão morrendo, elas não vão sendo repostas. Tá? Do que é feita a nossa galáxia? Quais são os constituintes dela? Estrelas, básico, né? Então, de 80% a 90% da massa da Via Láctea é estrelas. Radiação, ou seja, energia, né? Tanto a energia das estrelas como a radiação cósmica de fundo, que a gente vai ver o que significa na próxima aula. Tá? O meio interestelar, que você tem a poeira, né? O gás e poeira que estão dispersos aí na Via Láctea, ou em qualquer outra galáxia também seria aproximadamente isso, né? Uma grande quantidade de estrelas e uma quantidadezinha aí inferior de gás e poeira que está disperso, que vai sendo utilizado para formar
novas estrelas. A nossa galáxia tem também um campo magnético, então assim como o Sol tem um campo magnético, a galáxia ela também vai produzir, né? Porque se as estrelas têm campos magnéticos, então pensa o somatório de todas as estrelas da Via Láctea, como é que também não produzem um campo magnético. Então sim, né, ele é gigantesco, né? Chegando aí tranquilamente, bater, né? Se confundindo com galáxias vizinhas. E tem também raios cósmicos, né? O produto aí da morte das estrelas, aí partículas eletricamente carregadas que vão viajando aí pelo espaço, né? Não restritos à Via Láctea, né? São produzidos dentro da Via Láctea, mas vão saindo, assim como a gente recebe raios cósmicos provenientes de outras galáxias também, tá? Sempre lembrando que, né, dentro da geografia da Via Láctea, você não tem a mesma distribuição espacial de todos os componentes, ou seja, tem regiões da Via Láctea que tem mais estrela jovem, tem região da Via Láctea que tem mais estrela velha, tem região que tem mais poeira, tem região que tem mais estrela, né? Então tem essa distribuição que não é homogênea, nem de matéria, nem de energia dentro da Via Láctea. Tá? Uma coisa bem interessante acontece aí no centro da nossa galáxia. Observa aqui na figurinha, depois vocês veem a animação, já que não tá pegando a animação, mas na hora que vocês pegarem no slide, vocês vão ver essa animaçãozinha aí mostrando a trajetória das estrelas ali em torno do centro da nossa galáxia, como o movimento delas é bem rápido. Tá? Olha só, lembra, qual é a estrela mais próxima do Sol? A Alfa Centauri. Que distância que a Alfa Centauri está do Sol? 4 anos-luz. E o que tem no meio do caminho entre elas? Nada. Nenhuma estrela em 4 anos-luz de distância. Agora, olha o que acontece no centro da nossa galáxia. Esse quadradinho aqui, olha, está mostrando uma setinha aqui, ó. Essa setinha tem o tamanho de 1 ano-luz. Essa setinha amarela aqui no meio dessas estrelas. Tá? Olha quanta estrela tem num espacinho de um único ano-luz. Então, o núcleo da nossa galáxia, o centro da nossa galáxia, é uma região extremamente povoada. É uma região muito, muito cheia de estrelas, né, extremamente turbulenta. E todas elas, a gente observa, todas elas orbitando em torno de um ponto central. Que pelo movimento que as estrelas produzem ali em torno desse ponto central, cara, esse bicho tem pelo menos 2,5 milhões de massas solares. Num único ponto ali de poucos quilômetros. Tipo 2, 3 quilômetros assim. Penso que seria você colocar 2,5 milhões de massas solares assim em pouquíssimos quilômetros. Tá? Então esse é o ponto central que nós temos na nossa galáxia, que é o que tudo indica, né? Hoje a gente já tem imagem de tudo, né? do gás ali em torno dele. Ao que tudo indica, isso realmente seria um buraco negro ali no centro da nossa galáxia. Ao que tudo indica, também, a gente vai ver na próxima aula, toda galáxia tem um buraco negro no seu centro. Todas. Tá? Por quê? É justamente a presença do buraco negro, né, a gravidade extrema que é gerada num buraco negro, que permite com que exista o sistema que forma a galáxia. Porque, tipo, é um monte de estrelas atraídas por gravidade. Mas não é simplesmente a gravidade delas entre si. É a gravidade do buraco negro que atrai todas as estrelas formando um sistema único. Tá? Então, é uma região extremamente turbulenta o que a gente tem ali no centro da nossa galáxia. E é coisa que a pesquisa vai atualizando assim, quase que diariamente, assim, né? Bem fascinante da gente observar. Como foi que se formou a nossa galáxia? Da mesma forma que se formam, né, estrelas também, só que em maior escala, né? Uma enorme nuvem de gás e poeira colocada em rotação, muito provavelmente
muito provavelmente a partir da existência de um buraco negro, previamente. Tá? Então, o que a gente sabe da história do universo é mais ou menos assim que se formam as galáxias. Primeiro vem o buraco negro, primeiro vem esse buraco negro central. Esse buraco negro central começa a puxar poeira do entorno e isso vai formando as estrelas. Tá? Então, essa poeira que vai entrando ali, vai girando em torno do buraco negro, é isso que vai formando as galáxias. Nossos cálculos nos levam a crer que a Via Láctea tem aproximadamente 14 bilhões de anos, a gente sabe disso pela idade das estrelas mais velhas, tá? E com uma massa aí de 2 vezes 10 a 11, ou seja, o 2 seguida de 11 zeros, massas solares. Só a parte luminosa, fora a parte que a gente não enxerga, que com certeza é muito mais matéria do que isso, tá? Outra coisa interessante também é que a Via Láctea ela tem uma rotação, ela tá girando ali em torno desse buraco negro, né, desse buraco negro no centro da galáxia, e é uma rotação acelerada, ou seja, a cada volta que ela dá, ela vai fazendo essa volta cada vez mais rápido, como se fosse um ralinho mesmo querendo cair ali no buraco negro. Não se assustem porque não vai dar tempo, né? O Sol vai acabar antes de terminar, de dar tempo da gente cair nesse buraco negro. Então, tipo, pode ficar tranquilo, né? Tá longe. Não vamos ser sugados por ele. Mas é a ideia de que ele é o próprio buraco negro que vai acelerando esse movimento aí da galáxia, tá? Aqui a gente teria, então, uma representação, né, de quais seriam os braços da nossa galáxia. Então, ela vista de cima. Tá? Então, a gente tem uma barrinha com vários braços saindo. Tá? E o Sol estaria aqui no que a gente chama de braço de Órion, que seria esse laranjinha aqui. Tá? Então, o centro galáctico, a barrinha saindo desse centro e os diferentes bracinhos saindo do centro galáctico. Aqui uma representação artística, né? Não é uma fotografia, é uma coisa bem interessante. A gente tem fotografia de tudo quanto é a galáxia, menos da nossa. Porque não tem como, né? Os telescópios que estão aqui não saíram da nossa galáxia, né? Então, o que a gente tem são imagens que a gente vai tirando foto de diferentes ângulos, né, de dentro da galáxia e vai tentando fazer um composê. Mas uma foto mesmo da nossa galáxia a gente não tem. Provavelmente nunca teremos. Tá? Então, a gente observa outras galáxias, mas a gente não consegue observar a nossa própria. Né? Dos males da gente estar ali inserido nesse meio desse sistema. Então, seria né, uma composição fotográfica, né, uma representação artística de como seriam os braços da nossa galáxia. Então ela tem um brilho mais azulado, né, nos seus braços, mas percebam também que tem bastante manchinhas pretinhas no meio desses braços, né, indicando a quantidade de poeira, né, que é bem grande, que a gente tem ainda disponível nos braços da galáxia. Existem outros modelos da nossa galáxia, ou seja, até hoje, olha como a gente ainda tem muito que avançar ainda. Ainda existe debate sobre qual é o formato da nossa galáxia. Então, há quem diga que a nossa galáxia vai ser isso aqui, né? São vários braços, mas há quem diga que a nossa galáxia tem somente 2 braços. Tá? Que ela tem, né, uma estrutura bem mais simplificada. Tá? De novo, o problema da gente não conseguir enxergá-la. Se fosse outra galáxia, tranquilo, era só bater uma foto. E aí a gente veria quantos braços ela tem. Mas como a gente está dentro, né, os nossos telescópios não conseguem ver, né, essa imagem assim de fora da nossa galáxia. Tá? Acontece. Limitações do nosso conhecimento. E tem um outro enrosco ainda dentro da nossa galáxia, que é o problema da velocidade de rotação.
Qual é a ideia? Quando a gente viu sobre a rotação do sistema solar, a gente tinha visto, Mercúrio demora 88 dias para dar uma volta completa, Terra demora 1 ano, Júpiter demora 11 anos, Saturno demora 29 anos, Plutão demora 200 e sei lá quantos anos para dar uma volta em torno do Sol. Ou seja, conforme a gente vai se afastando do centro do Sol, os objetos eles vão fazendo rotações cada vez mais lentas em torno do Sol. Essa é a chamada terceira lei de Kepler. Então, existe uma proporcionalidade de que, conforme você vai se afastando do centro, a gente deveria ver uma redução da velocidade de rotação. Isso a gente observa na Terra, no sistema solar. Tá? E deveria, né, se é uma lei física, deveria isso acontecer na Via Láctea também. O problema é que não acontece. A gente tem isso daqui, de acordo com esse gráfico aqui. O que deveria acontecer com a velocidade de rotação da galáxia deveria ser isso daqui, das estrelas da galáxia deveria ser isso. Essa linhazinha pontilhada deveria ir decrescendo conforme a gente vai indo em direção à periferia. Mas não é isso que acontece. Essa velocidade de rotação ela se mantém constante de tal forma que a Via Láctea ela vai rodando como um disco de vinil mesmo. Vocês não são mais do tempo do disco de vinil, né? Eu preciso atualizar um pouquinho os meus exemplos. Mas você sabe que um dia existiu isso, né? Então, a pizza vai rodando ali no micro-ondas, toda ela junta. Não vai rodando um pedaço, né, a borda primeiro e depois a calabresa. Não, né? Vai rodando toda ela junta ali. Ou seja, toda a galáxia ela tem a mesma, praticamente, velocidade de rotação. Tá? As estrelas em torno do centro galáctico elas têm a mesma velocidade de translação em torno do centro galáctico. Tá? Isso não deveria acontecer, de acordo com a terceira lei de Kepler. Então, isso é um problema. Né? Das duas, uma. Ou a lei de Kepler está errada, o que também é pouco provável, né, pelo que deu certo até agora, ou tem alguma coisa ali produzindo movimento. Tá? O que você acha que os físicos escolheram? A lei de Kepler está errada ou tem alguma coisa ali produzindo movimento na periferia da nossa galáxia? Tá? Lembra, quando a gente tem muita fé numa teoria, a gente prefere acreditar que o mundo é absurdo do que acreditar que a teoria está errada. Lembra disso? A gente tinha visto isso no começo da nossa disciplina, né? Quando foi sobre a órbita de Netuno, né? Órbita de Urano, quer dizer. Preferiram acreditar que tinha um planeta ali na periferia do que acreditar que a lei de Newton estava errada. E realmente era isso mesmo que se deu. Então aqui mesma coisa, né? Será que a lei de Kepler que está errada ou tem alguma coisa produzindo movimento na nossa galáxia? A gente vai preferir acreditar que tem alguma coisa produzindo movimento na nossa galáxia. Tá? Então, algum tipo de matéria que tem ali na periferia da nossa galáxia produzindo essa aceleração do movimento da nossa galáxia. Que tipo de matéria, professora? Não sabemos. É uma forma de matéria que não é conhecida. Tá? Por quê? Porque se fosse uma matéria formada de prótons, nêutrons e elétrons, tais como nós conhecemos, ela emitiria energia que a gente conseguiria, de alguma forma, captar aqui da Terra. Tudo que é formado por prótons, nêutrons e elétrons emite algum tipo de energia, então a gente conseguiria perceber a presença disso. Tá? O problema é que essa suposta matéria que tem ali na periferia da nossa galáxia não emite nada. Tá? Não emite raio-x, não emite raio gama, não emite micro-ondas, não emite rádio, nada. Nada. Como é que a gente sabe, então, que tem essa matéria ali, professora? Não sabe. A gente especula, a gente imagina que existe um tipo de matéria ali que não é formada de prótons, nêutrons e elétrons, é outra coisa, né, para produzir essa aceleração do movimento da Via Láctea na sua periferia. E essa matéria está concentrada na periferia.
Olha que louco, a gente tinha visto que a periferia da galáxia tem pouca matéria? Sim, pouca matéria luminosa. Tem pouca estrela na periferia da galáxia. Tá? Mas, né, já que tem essa aceleração do movimento ali na periferia, mantendo constante, né, a velocidade ali de rotação na periferia da galáxia, então deve existir algum tipo de matéria ali que nós não conhecemos que produz essa aceleração do movimento. Essa matéria, os físicos denominam de matéria escura. Por que matéria escura? Justamente por isso, que ela é escura, ela não tem brilho, e não é simplesmente que ela não tem brilho, não é que ela não é uma estrela, ela não emite nenhum tipo de energia. A gente só sabe que ela está ali pelo efeito da gravidade, que é o efeito da gravidade dela que vai produzir essa aceleração do movimento. É como se fosse um negócio puxando realmente. É uma forma de matéria gravitacionalmente puxando a rotação da Via Láctea. Tá? E pasmem, se essa matéria realmente existir, a maior parte da matéria da Via Láctea é dessa matéria desconhecida. Aproximadamente 2/3. A gente teria 1/3 da Via Láctea como matéria luminosa, estrelas, o resto é essa matéria exótica desconhecida. Louco, né? Mas é assim que a ciência evolui. A gente prefere acreditar que existe uma outra entidade ali que produz esse fenômeno que a gente não consegue explicar, que é a aceleração do movimento da Via Láctea na periferia, do que acreditar que as leis de Kepler estão erradas. Tá? Tamanha fé que a gente tem na verdade, né, da validade dessa teoria. Ok? Ficamos por aqui hoje, então, crianças? Oi? Só uma pergunta. Diga. Com relação aos slides, eu percebo o seguinte, mesmo aumentando aqui a visualização da tela, fazendo tela cheia, eu não consigo aproximar o slide em si que está passando. Uhum. Eu vejo a tela do meu computador. Tá. Só que eu não consigo ler o que está escrito no slide. Eu não consigo visualizar mesmo. Tá. Está passando ali, será que não teria como ajustar isso? Tem como eu aumentar, mas, tipo, eu consigo minimizar esse problema, mas eu não consigo resolver. Porque, tipo, vai ter coisinha que, tipo, vai ter informação que realmente tá muito pequenininha, que realmente não vai dar pra enxergar. Algumas eu posso, ok, beleza. Agora, se alertando, eu posso fazer isso pras próximas imagens, tá? Uhum. Mas resolver dizer, não, a partir de agora vocês nunca mais vão ter esse problema. Não, isso não vai ser possível. Eu percebi que isso vem acontecendo quando se retornou. Antes fazia tela cheia e tinha todo o slide. Uhum. Agora Cara, eu preciso ver o que que é. Essa é configuração minha que eu tô errando em alguma coisa, cara. Eu não tô conseguindo descobrir o que que é. Vou sentar, vou ver se eu sento com a minha irmã amanhã ou no final de semana pra ver se a gente vai fazendo diferentes configurações aqui pra... Não, o slide vai ser upado, com certeza. Vai ser disponibilizado. Isso minimiza um pouco pra vocês. Mas o problema é que dificulta, né, durante a aula, né, a compreensão. Eu vou pedir pra minha irmã, falar, faz de conta que ela é minha aluna ali, eu vou ficar mexendo nas configurações, porque não tá dando mais, né, pra fazer nesse esquema. Tá? Beleza? Por nada? Mais alguma questão, crianças? Tranquilo? Beleza, então. Desculpem o atrapalho aí de eu não ter percebido de ter caído a minha conexão. Mas tranquilo, a aula tá gravada, vocês não vão perder o conteúdo, tá? Depois vocês conseguem assistir ali, na hora que vocês tiverem um tempinho, assistir ali do ponto que vocês perderam, tá? Obrigada, crianças, mais uma vez, desculpa pelo atrapalho e
Estamos aí. Se cuidem, usem máscara, principalmente agora, porque tá realmente bem complicada a pandemia aqui em Santa Catarina. Tá? E vamos que vamos. Uma hora a gente sai dessa. Até mais, meus anjos.